aqui é a Rafa Fustanho da mina, comprava livros e finalmente eu li e vi a série Recursos Desumanos do Netflix. Muita gente tinha falado pra eu ver que eu ia gostar. Eu tinha comprado esse livro ano passado, acho que no auge aí da pandemia. A gente já tá no auge, né, gente? Mas no auge que estava todo mundo em quarentena mesmo, né? Depois desandou tudo, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, eu nunca tinha lido nada desse Pierre Lemaitre, que é um autor muito famoso, que já foi publicado aqui no Brasil, e aí eu tive interesse de assistir, principalmente por causa do meu momento atual. Bom, eu vou falar um pouquinho do livro, vou falar das diferenças que eu notei, assim, né? Tem spoilers, então, esse vídeo. E recomendo a vocês também, quem quiser comprar o livro, tem o link aqui na caixa de descrição, se você gostar do que eu vou contar aqui, né? E se você já assistiu, você já sabe, então, como é que é o seriado, né? Tem uma temporada só, são 6 episódios, e ele é produzido na França, assim como o livro também, é todo passado em Paris. Aqui no livro a gente vai ter o antes, que é contado pelo Alain, Alain, desculpa, Alain, né? Acho que é isso, Alain Delambre, é isso, Alain Delambre, então é Alain Delambre. Ele tem 57 anos e ele é um ex-diretor de RH que está desempregado há 4 anos. Aí já tem uma diferença pra série, que na série ele está desempregado há 5 para 6 anos. Ele é casado com a Nicole e ele tem 2 filhas que já saíram de casa. Uma é casada, tá grávida, que é a Matilde. A outra é a Lucy, né, que é a advogada, que depois até vai defender ele e tal. Bom, é muito cruel ler o livro, né, e também assistir a série, porque se passa exatamente no momento que muitos de nós já passamos ou estamos passando. Pra mim, então, que sou de RH, eu me identifiquei muito com ele. O que é isso? É quando você faz tudo certo na vida, você estuda, você paga suas contas, você é honesto e de repente você se vê desempregado. E o governo ainda te auxilia, né? Aí aqui no Brasil tem o FGTS, mas seguro-desemprego, lá tem o seguro-desemprego, mas essas parcelas vão acabando e aí você não tem mais como pagar as coisas da sua casa. E quando você é de RH, você tem uma visão do que é um processo seletivo, né? De como só pelo anúncio você já sabe que você não faz parte daquele perfil, ou que mesmo que o anúncio não diga com todas as letras, até porque aqui no Brasil, por exemplo, é lei, né, que você não pode pedir experiência e tal, você sabe que você não se adequa por causa da idade, ou por causa do seu gênero, ou enfim, por N motivo, por a faculdade que você fez, e isso é muito cruel, né? Isso a gente já começa a ver aí os preconceitos, né, que existem no mercado de trabalho. Isso é brilhantemente abordado, e eu acho que isso é o grande ponto alto da história do Recursos Desumanos, porque é exatamente isso que a gente vê de um homem que sempre fez tudo certo, que sempre foi honesto, que trabalhou 27 anos numa mesma empresa e que de repente a empresa acaba ou demite e ele não tem mais nenhuma oportunidade. Ele começa então para pagar suas contas, a fazer parte de subempregos, que são empregos que são para pessoas ou muito jovens, ou desempregadas como ele, ou para imigrantes ilegais. Ele, por exemplo, vai trabalhar numa transportadora da indústria farmacêutica, onde ele tem, aliás, o primeiro capítulo já começa com ele, acho que é Mehmet o nome Mehmet, acho que é isso o nome dele, enfim, com um chefe dele que é turco e que mal sabe falar o francês, e isso ele deixa claro, né, que é meio que uma xenofobia também, né, mas de qualquer forma é um cara que é extremamente grosseiro, e é interessante a gente notar como o autor vai na história de a gente não deve nunca praticar xenofobia, mas quando a pessoa que sofreu xenofobia chega no topo, é chefe de um francês, por exemplo, de um nacional daquele país, ele age exatamente como agiram com ele. É igual eu já conversei aqui em outras histórias, onde a gente vê que quem é o oprimido, quando sobe, vira o opressor. E esse homem, ele vai acabar chutando ele, ele trata mal ele, grita com ele vai acabar, o Alain então vai acabar agredindo ele. E aí aqui na história do livro, o primeiro tem o antes, o durante e o depois. O antes é exatamente isso, né? Como que ele estava a vida dele, ele tinha vergonha dos empregos à noite, ele escondia da esposa, a esposa trabalhava, mas não ganhava tanto quanto ele nunca, então a casa deixou de reformar. Ele lembra exatamente o dia. Isso é muito, muito cruel para quem é demitido. A gente lembra exatamente o dia, ainda mais se a gente ficou muito tempo numa empresa que a gente foi demitido.
A gente sabe exatamente, quando a gente vai numa entrevista, a gente não passou, não foi bem. É muito cruel para quem é de RH 2 vezes, porque a gente passa por isso. E pode ser também que muita gente tenha raiva da pessoa de RH e fala, tá vendo, vocês também fazem isso com a gente. Mas é que, na verdade, muitas das coisas que a gente faz é de acordo com a cabeça do gestor. A gente não tem tanta autonomia assim como as pessoas acreditam que a gente tenha. A gente deve seguir os processos que são feitos em recursos humanos, mas a gente tem também, não vou tirar meia culpa, né? Mas também tem aquela história do gestor. É ele que define de verdade o perfil. Então, de repente, ele vai falar que não quer mulher, ele não quer homem, ele não quer a pessoa gorda, e a gente engole os sapos todos e vai para casa porque precisa do trabalho. Nesse caso, ele começa a ver que ele, sendo velho, ele não consegue emprego de jeito nenhum. E quando essa chance aparece, isso vai aparecer no antes, né, tanto da minissérie, né, quanto do livro, ele vai pegar e vai perceber que então ele tem uma chance, que é dessa empresa que faz peças para avião e tudo, mas essa empresa na verdade está armando alguma coisa ali para usar de bode expiatório um novo gerente de RH que vai ali embasar 1.500 demissões. E quando vocês falam 1.500 demissões, parece que é muito simples, né? Mas o processo de demitir alguém é um processo extremamente exaustivo. Você fica exaustivamente desestabilizada. Eu lembro quando eu tive que demitir mais de 2.000 pessoas, na verdade, quando eu era uma empresa de óleo e gás, e eu ia acompanhar esses estrangeiros e eu voltava para casa chorando. E por diversas vezes os meus pais, e hoje meu marido, mas na época era meu namorado, achava que tinha sido eu. Porque eu ouvia aquelas histórias, eu ouvia as questões deles, sabe? Então acabava que eu voltava para casa as energias sugadas. E é isso que vai acontecer. Só que lá na França ainda é explicado que eles costumam agredir esse diretor, eles costumam queimar tudo, quebrar tudo. Então é claro que tem que servir ali uma pessoa para ficar nesse intermédio. É isso que ele vai ter esse papel. Só que ele na verdade está sendo enganado. Já é um processo de cartas marcadas. Geralmente um processo de RH ele precisa ter, para ser completo, sei lá, você convoca 50 pessoas, dependendo do número de vagas, né? Aí você tem depois no mínimo 3 pessoas para a fase final. Nesse caso são 5, mas ele acaba descobrindo que isso é um jogo de cartas marcadas e ele, né, faz o quê? Ele pega e contrata uma pessoa, né, para poder se dar bem no processo seletivo que ele sabe que ele vai fazer, que nada mais é do que uma simulação de um sequestro no andar, e aí para ver quem é que se sai bem, mas ele vai ficar sabendo daquilo. A segunda parte do livro, a gente vai pro durante, que aí é contado pelo Fontana, né, que é até aquele ator, eu esqueci de botar o nome dele, vou botar o nome se eu achar aqui, que ele fez outro filme que eu adoro lá do Netflix também, de terror. E ele no filme, na minissérie, ele é essa pessoa, e no livro ele tem mais, como é que se fala assim, mais papel do que no livro. No livro, na verdade é o contrário, no livro ele tem maior importância do que na minissérie. Na minissérie ele não narra tudo, a minissérie é toda narrada pelo Alain, que é o Eric Cantona. Se você tá lembrando desse nome, você vai lembrar que ele é um ex-jogador de futebol do Manchester United, então assim, super famoso, que abandonou o futebol, preferiu, enfim, ir para outros lados e acabou sendo ator. E esse, de acordo com o que eu pesquisei, é a grande história dele, assim, o grande filme que ele fez, né, porque os outros ele não foi tão bem e tudo, e essa atuação dele realmente está maravilhosa. Afinal de contas, o que vai acontecer nessa história? Bom, muita gente questionou, eu li algumas avaliações, até no IMDb, questionou por que ele vai contratar alguém, né, para poder passar por ele vai pagar 25 mil euros para poder meio que saber mais nessa simulação, né, como se ele estivesse também enganando, né, aquele pessoal ali que vai testá-lo. Só que ele fica sabendo que ele não vai ser escolhido, que aquilo ali é um jogo de cartas marcadas. Na minissérie isso fica muito bem claro. Aqui no livro ele é um pouco mais esmiuçado. As cenas de ação, claro, algumas coisas são invertidas, o biotipo dos personagens também não é o mesmo. O Charles, que é um importante amigo dele, que até vai acompanhar ali, vê-lo sobre agressão e tudo, ele é uma pessoa franzina, né? Ele é um sem-teto que mora dentro de um carro parado, e ali ele tem um trailer, na verdade, na minissérie. Enfim, alguns pequenos detalhes que vão sendo contados, mas que fazem todo sentido.
E tirando essa parte que é cruel de ver um homem, né, que tentou tudo a vida toda e a casa tá caindo aos pedaços, e aquela cena na minissérie é muito forte, quando ele diz que, eu não lembro se aqui no livro tinha essa frase, eu acho que não, que ele diz dessa maneira, ele fala que ele recebe a visita das filhas e ele pergunta quando é que as filhas vão perceber que ele tá precisando de dinheiro e deixar, sei lá, 1 euro, 100 euros ali em cima de algum móvel. Porque ele não consegue mais nem torcer para a felicidade das filhas, porque ele vai receber a filha e o genro na casa dele, e ao contarem que vão dar entrada no apartamento, ele, ao invés de comemorar aquilo, a vitória da filha e tudo, ele tem raiva do genro, ele acha que porque o genro trabalha numa coisa de empréstimo, ele não consegue mais ser feliz pela felicidade das filhas. Ele é um homem extremamente amargurado, e isso pode fazer tanto no livro quanto na série, né, que tem 6 episódios, que você se sinta com raiva do protagonista. Primeiro você sente pena, depois você sente raiva, e quando vem o plot twist da história de que ele vai usar uma arma para, na verdade, tentar se beneficiar do que ele sabe dessa história, e ele vai receber um dinheiro, 20 milhões de euros e tudo, vai acabar ficando com dinheiro que não seria dele e tal. Tem algumas peças ali que talvez ficam um pouco soltas, tanto do livro quanto na série, mas o que mais me encantou realmente, e aí o meio da série eu achei, sabe, meio cansativo, é que o mais interessante é ver os meios que o levou a esse desespero, né, o que acontecia antes. Depois que acontece ali aquele meio, a prisão e tudo, fica meio carregado, meio lenta a série, e depois a gente vai ter o final. E o final, a partir do momento que tem a defesa da própria filha dele, o defendendo, dele utilizando a filha, né, a Bel Prazer, porque na verdade a filha vai se emocionar e vai emocionar o júri, dele pensando sempre mais nele do que no bem-estar da família. Afinal de contas, também ele pega um dinheiro da filha que não era dele, não se importa muito com como ela vai ficar na frente ali do marido. Ele é um homem extremamente egoísta. Mas o quanto que o que deu errado na vida dele fez com que essa pessoa se transformasse nesse monstro perante a sociedade. Porque ele sempre fez tudo certo e agora ele é um monstro, que ele é velho, ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais condição de se manter, ele tem que vender o apartamento. E isso também é uma questão, porque quando ele tá preso, a esposa vai e vende o apartamento. E na série isso não acontece. Inclusive, no final, termina nesse apartamento todo quebrado, com menos coisa ainda, e ela vai embora de fato, eles não ficam juntos. Outra questão que tem é que a parte do tribunal, para mim, é uma das mais interessantes, quando a filha dele cita o contrato social para justificar como a sociedade também errou com ele, como o país errou de não fornecer o básico para ele, que é emprego, segurança na sua velhice, um homem que sempre trabalhou honestamente, e isso é muito real. Então isso é muito coisa do capitalismo, essas coisas todas, e o quanto a fala dele, essa cena é muito forte. No livro ela é um pouquinho mais light, eu não senti tanta emoção lendo essa parte, quando a filha defende, porque ele só fala, ela é muito boa com as palavras, mas não tem aquela parte crucial, onde ali ela vira o jogo para todos ali do júri ficarem a favor do pai dela. Ele não é um homem santo, isso é bem claro. Quando a empresa retira as queixas dele sobre o sequestro, sobre tudo, eles não estão ali fazendo um favor, né? Eles são do bem, eles não são bonzinhos, na verdade eles estão pensando no que seria o escândalo, porque afinal de contas ele vira um escritor famoso, ele recebe uma bolada para poder contar a sua história, mas isso ainda é muito pouco para ele se manter o resto da vida. Então esses 20 milhões, na verdade, a empresa vai atrás dele para reaver esse dinheiro na série. No livro, isso é contado muito diferente. Na verdade, a esposa dele fica sabendo de outra forma que não é apresentada na série, quando ela ouve a questão do... Isso eu não vou contar com direitinho do livro, que eu sei que vocês gostam muito de saber do livro. É diferente, tá? O final também, tanto o final do Charles como o final da última vez que ele está com a esposa também não é da mesma forma. Assim como também ele não ter visto mais a família após o episódio, e ele aparece ali como um voluntário de um trabalho, também é diferente. A gente vê algumas coisas que de repente fazem mais sentido na telona do que lê-las, né? Então talvez que seja isso assim para dar um pouquinho mais de emoção. Bom, afinal das contas, eu gostei da história, eu gostei. Eu acho que não dá muito para julgar a série,
né, sem ter lido o livro, e assim, eu acho que ele cumpriu bem o papel, não ficou faltando, tem poucas diferenças, na verdade, muito poucas, uma coisa ali, outra colar, mas a história, o principal da história tá nesse aqui. O final foi mudado, né, até porque a gente queria muito vilão e tal, né, e o vilão pra gente era o Orphan, né, o Alex Lutz, o ator Alex Lutz fazia o papel de Dorfman. É bem diferente, mas aquele contato com as filhas acho que ficou faltando de repente assim na série, que a gente não vê e a gente vê no livro. Ele ficar separado da esposa é o que acontece mesmo, né? E a morte do Charles também é muito dura pra gente assistir, porque ele foi um amigo muito fiel, né? E ele acaba dando a própria vida. Mas o jeito também com que acontece aquilo é diferente, um pouco diferente, digamos assim, do livro, né? E da série. Bom, acho que eu comentei tudo que eu poderia comentar, eu queria comentar com vocês. Eu acho que é uma história forte. Eu sempre digo isso quando eu tô no cinema com a minha mãe vendo filme francês quando eu estava, que agora a gente não vai mais no cinema, mas a França, ela se parece muito com o Brasil nas questões de desemprego. O que a gente passa aqui hoje já passava antes, né? Eu sou de uma cidade que tem um maior número de desempregados, o Rio de Janeiro nunca se reergueu após a crise, ele nunca saiu dessa crise, mesmo antes da pandemia. Ficar desempregado, só quem já ficou ou está desempregado vai entender o que esse personagem passa. E isso eu achei primordial do autor entender. A gente vive um misto de tristeza por não ter o emprego e por não ter como pagar as contas, e mesmo que tenha como pagar as contas, isso no final é muito bem mostrado, porque ele tem depois o dinheiro, a gente não se sente útil se a gente não trabalha. Então, assim, por eu estar passando por esse momento mais uma vez, eu também estou cansada de passar por momentos como esse, apesar, né, são não sei quantos anos, outra vez, 18 anos, façam as contas aí, eu tô cansada de sempre a mesma coisa, de ouvir os nãos, de, sabe, e faz parte do que eu sou, do RH, você falar não tem vaga para todo mundo, mas é que isso é cansativo. E de repente para quem é funcionário público, ou para quem é autônomo a vida toda, ou para quem nunca botou um currículo, ou é dona de casa, não vai entender o quão cruel é isso que acontece com o ser humano. Então, antes de julgar, nossa, esse personagem é péssimo, eu sei que as pessoas reagem diferente, mas o que é dito aqui pela filha, principalmente na minha série, é real. A sociedade espera de você uma coisa que você faz tudo certo e de repente tudo dá errado. E aí onde é que você errou e para onde você tem que correr? E é desesperador. E a depressão, ela é exatamente isso. Ela é um misto da tristeza e da revolta. A gente fica muito nervoso, a gente quer quebrar tudo, a gente odeia todo mundo, a gente não quer ter contato com ninguém, a gente quer... É essa oscilação de humores. Então, assim, eu entendi totalmente, não entendo, lógico, ele ter pego a arma, ter feito aquilo, o que ele ficou pensando, não é isso que eu estou dizendo. Mas os rompantes dele de raiva, né, de ver a sociedade funcionando e ele ter falhado aonde que ele falhou. De ter se esforçado tanto para cumprir todas as regras que a sociedade espera e mesmo assim não ter hoje uma renda que o faça gozar da velhice. Ele ainda nem é tão velho, ele tem 57 anos, gente, pelo amor de Deus, as pessoas, né? Então isso é muito real. E a gente sabe que o mercado é muito cruel, a gente sabe o quanto a gente gostaria de encaixar perfeitamente no que o mercado espera, no que aquela vaga que a gente quer espera, mas isso nem sempre é possível, nem sempre isso acontece. Bom, fica aqui a minha dica, os vídeos devem ter ficado imenso, porque realmente foi uma história que eu gostei muito, não é perfeito, meio, tem coisas que não encaixam, eles pedirem os 20 milhões, uma empresa tão rica, tem coisa que não encaixa? Tem, então a minha nota vai ser muito bom. Pela coragem também que teve o autor de tocar numa ferida, que eu sei que os espanhóis e os franceses, eles tocam muito nessa questão do desemprego nos filmes, e é sensacional nas séries e tudo, e precisa ser tocado, né, faz parte da nossa vida aí, ter emprego pra gente poder ter as coisas que a gente quer, pra poder pagar nossas contas, boletos, enfim. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. Eu amo conversar com vocês. E se vocês ainda não assistiram, tá lá no Netflix, aproveita. Porque ainda que quiser conversar sobre isso, tá bem fresquinho aqui na cabeça. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.